Tem uma outra questão também que está muito em voga, principalmente dentro das organizações, que é o burnout. Sim. Fala pra gente sobre o burnout. Uh, Vamos lá, é um Sei tema que é um tema ainda extenso. extenso e muito controverso ainda, né, então desde 2022, o burnout ele entra na classificação internacional de doenças, né, no CID-11, Sim. que é um dos principais manuais diagnósticos que a gente Uhum. usa, mas ele não entra como um transtorno mental, ele entra como um fenômeno ocupacional. Então ele entrou num capítulo diferente do capítulo dos transtornos mentais. Certo. Mas, apesar de ser um fenômeno ocupacional, ele gera repercussões psíquicas. Uhum. Né? Então, o que de fato é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela é necessariamente relacionada ao trabalho e ela é o resultado de um estresse mal gerenciado no ambiente de trabalho, especificamente no ambiente de trabalho. Então, ela deve estar relacionada ao trabalho sempre. Ah, mas e o burnout materno? Não é disso que a gente está falando. Essa nosologia não existe, por exemplo. Uhum. Né? Então, o burnout, não estou dizendo que as mães não sofram. Uhum. Elas estão Sim, sofrendo de outra coisa que não se chama sim, burnout. certeza. Então, o burnout ele sempre tem que estar relacionado ao trabalho. E geralmente ele está relacionado, de novo, a esse estresse mal gerenciado, levando a um esgotamento físico e mental intenso, uma baixa realização profissional e desumanização. Desumanização no sentido de ah, uma perda da capacidade de empatizar com o outro, uma Aham. perda da capacidade de se relacionar e de perceber as próprias necessidades. Né? Quase que uma robotização ou uma automatização. Uhum. Eu brinco um pouquinho que o burnout é a LER dos novos tempos. Eu não sei se você está habituado ao termo LER. LER é lesão por esforço repetitivo, que é uma doença ocupacional osteomuscular. Né? Então, às vezes eu tinha que estar lá na máquina, na esteira, fazendo um movimento repetitivo, e este movimento repetitivo me levou a uma tendinite. Entendi. Então, estou falando de uma doença relacionada ao trabalho. Uhum. Né? Porque eu fiz demais esse movimento no trabalho, naquele ambiente de trabalho, que me levou a uma doença. Uhum. O burnout é a lesão por estresse repetitivo. Então, eu tenho tanto que executar uma série de tarefas, atividades com baixa autonomia, com baixo controle, com uma série de riscos cognitivos constantemente, sem uma boa capacidade de gerenciamento, às vezes minha, mas principalmente da organização, que me gera uma lesão cerebral. E há estudos de imagem, inclusive, que mostram que no burnout há uma lesão de algumas áreas cerebrais reversível, mas que de fato geram este esgotamento. E esse esgotamento vai além de um cansaço. Não é um simples cansaço, não é um chegar em casa do trabalho cansado. É um chegar esgotado que, mesmo eu dormindo, não melhora. Mesmo passando o final de semana, não melhora. Mesmo eu tirando as férias, não melhora. E aí eu volto constantemente para aquele ambiente onde eu sou lesionado mais e mais e mais vezes. E quais são os principais sintomas do burnout? Os sintomas Porque do burnout são ele tá muito em variados. estresse, parece 100% 24 horas. É isso. É Então, ele isso. tem sintomas físicos e quais são? Tem sintomas físicos, tem sintomas psíquicos, tem sintomas comportamentais, tem sintomas emocionais. Né? Então, nos sintomas físicos, eu estou falando diarreias constantes, dores de cabeça, dores musculares, aumento da pressão arterial, ah, pode estar relacionado, inclusive, a fenômenos cardiovasculares como infarto, AVC. Uhum. Né? Então, o burnout ele tem essa carga física muito forte, porque é um esgotamento, um cansaço extremo. Uhum. Né? E você costuma ver na face da pessoa, de fato. Tá? Mas além desses sintomas físicos, eu tenho também sintomas mentais. Dificuldade de concentração, dificuldade de tomada de decisão, dificuldade de atenção. Vou ter também sintomas comportamentais, muitas vezes com aumento do uso de substâncias, aumento do uso de cafeína. Né? No mundo corporativo, cada vez mais uso de medicamentos como Venvance para aumentar a Performance. produtividade. Isso se relaciona muito com o burnout. As pessoas ainda não entenderam que elas estão caminhando mais aceleradamente para o burnout quando elas usam de forma Uhum. não prescrita anfetamínicos como o Venvance, que é um medicamento para TDAH, Uhum. sendo que ela não tem TDAH. Uhum. Né? E sintomas emocionais, como tristeza ou como apatia, muitas vezes uma apatia ou até uma indiferença em relação a si próprio, em relação às outras pessoas. E tratamento para burnout? Quanto tempo? Se ela pode tratar e continuar trabalhando? Tem que parar um pouco? Qual é essa dinâmica?
Vai depender muito do caso, Aham. tá? Habitualmente é comum que a gente recomende um período de afastamento. Mas mais do que recomendar um período de afastamento, é recomendar ao médico do trabalho daquele local que ele faça uma visita e entenda quais são os fatores de risco ali e precisa haver uma mudança do ambiente de trabalho. Uhum. Não vai adiantar muito, primeiro, acho que tem questões que são do indivíduo e tem questões que são da organização, do Uhum. trabalho. Nas questões do indivíduo, eu vou ensiná-lo a se colocar na própria agenda, Uhum. a colocar limites para o trabalho, a praticar exercício físico, a cuidar da sua alimentação, né? Porque as pessoas muitas vezes que estão em burnout esquecem de almoçar, esquecem de fazer exercício, elas esquecem a própria vida, ficando somente na vida do trabalho, né? E a vida não pode ser só isso, Com certeza. senão a gente se esgota. Então tem questões do indivíduo. Ao mesmo tempo, este trabalho permite que ela faça isso? Ou este trabalho exige que ela esteja ali 24/7 on call, né, on time, exige essa sobrecarga? Aí eu tô falando de um problema que é do local. E eu preciso ajustar esse local. Uhum. Senão, por mais que eu afaste essa pessoa 2 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela vai voltar para aquele mesmo ambiente, ela vai adoecer logo na sequência. Né? Então, existe uma necessidade de olhar para o trabalho de forma mais sustentável. Uhum. E tem algum tipo, tem um perfil mais claro de pacientes? 50 mais, são homens, tem esse perfil? A gente começa a notar agora alguns perfis, então é um diagnóstico que entrou há pouco tempo, então a Uhum. gente, por mais que tenha investigações prévias, ainda não estava bem formatado o diagnóstico. Mas a gente identifica alguns perfis. Primeiro, né, as pessoas que são muito dedicadas ao trabalho, Uhum. então que geralmente tinham um grande prazer no trabalho, ou aquele perfil workaholic, Sim, e não necessariamente, talvez não é o líder, pode ser um liderado. pode ser um liderado. Uhum. Né, mas esse perfil workaholic que aceita todos os desafios Uhum. é um cara de maior risco. Uhum. Hoje a gente vê o burnout principalmente nos primeiros 5 anos de carreira. Nos primeiros 5 Primeiros anos? 5 anos. Mais frequente nos Caramba. primeiros 5 anos de carreira do que em outras fases da carreira. Uhum. Né? Não estou dizendo que não aconteça em outras fases da carreira, Uhum. mas o mais frequente, aparentemente, são os primeiros 5 anos de carreira. Uhum. Muitas vezes é quando a pessoa tem que se provar e que ela tem essa crença de que ela tem que produzir constantemente a todo tempo e não coloca os limites adequados. Uhum. Tá? E não há hoje evidências claras se acontece mais em homens ou Uhum. mulheres, mas há uma hipótese, né, que fala inclusive sobre uma sobrecarga mental maior para as mulheres, porque tem além desta obrigação outras obrigações impostas por uma sociedade machista, Uhum. né, obrigações de cuidado com o filho, de cuidado com a Uhum. casa e uma série de outras Uhum. questões que fazem com que elas tenham menos tempo de restauração. Uhum. Mas também há quem diga que isso acaba sendo um fator protetor, porque elas têm que se afastar do trabalho para realizar essas atividades, e isso as coloca, então, talvez numa zona de proteção. Uhum. Não tem definição clara em relação a isso ainda. Mas é claro que, não em relação ao burnout aí, mas em relação a transtornos mentais, as mulheres têm maior epidemiologia, Uhum. na grande maioria dos transtornos, justamente por essa sobrecarga e pela vivência Uhum. deste machismo estrutural. Uhum.